Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre elementos químicos. Vamos observar esta imagem, a tabela periódica. Você já viu a tabela periódica? Parece um quebra-cabeça, né? Um grande quebra-cabeça. Você já ouviu falar da tabela periódica? Você aí, aluno do nono ano, pega o seu livro, dá uma folhada que lá no seu livro tem a imagem de uma tabela periódica e acompanha aí as nossas aulas e tirem as curiosidades, que é muito bacana olhar a tabela periódica. Então, qual é a relação entre a tabela periódica e as estruturas atômicas? Então, na tabela periódica, nós vamos encontrar os elementos químicos e dentro aqui das informações da tabela periódica, nós vamos encontrar qual é a estrutura deste átomo, quantos prótons, quantos nêutrons, quantos elétrons, a massa. Então, são essas estruturas que estarão compostas aqui em cada um destes quadradinhos. Aí a gente vai encontrar todas as informações da estrutura atômica de cada elemento. Átomo e elemento químico. Então, elemento químico é o conjunto de todos os átomos que tem o mesmo número atômico representado pela letra Z. Então, aqui acima nós vamos ter o número atômico, ao centro nós teremos o símbolo deste elemento e abaixo nós teremos a massa atômica, né? Então, essa massa sempre a gente vai encontrar um número grande ali ou um número quebrado com vírgulas e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, nós temos o oxigênio. Então, o oxigênio aqui representa o número atômico, então o oxigênio tem número atômico igual a 8 e a massa atômica igual a 16. O número atômico Z, representado pela letra Z, e o número de massa, representado pela letra A, é representado nos elementos químicos da seguinte maneira. Então, aqui, por exemplo, simbolicamente, nós temos o X. O X como se fosse um elemento químico. Aqui acima, nós temos, então, o número atômico, representado pela letra Z. E abaixo, o número de massa, representado pela letra A. O nome pode variar de um idioma para o outro, mas o símbolo aqui, é universal. Então, por acaso, a gente colocou aqui o sódio. Por quê? Então, o sódio, para nós aqui, a gente tem, então, como símbolo Na. Vai mudar? Não, Na não vai mudar. Mas a forma da escrita pode mudar, sim, dependendo da língua. Grande parte dos nomes tem origem latim. Por que do latim? Porque latim é uma língua morta, ou seja, uma língua que não se altera, como o português. O português é alterado, né? Já tivemos algumas mudanças, mas o latim não. É formado por uma letra maiúscula ou por duas letras, né, maiúscula, e uma letra minúscula seguinte. E assim, né, a gente tem a formação, então, dos símbolos e dos nomes dos nossos elementos. Isótopos. O que são isótopos? São átomos que possuem o mesmo número de prótons ou seja, o número atômico, que é o Zzinho, e um diferente número de nêutrons e de massa. Ou seja, né, então, os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico. Íons. O que são íons? Quando os elétrons são removidos de um átomo ou adquiridos por ele, um ou mais elétrons removidos ficará com mais prótons, então ele será chamado de cátion. Então, se ele ganhar carga positiva, ele será chamado de cátion, ficando assim, essa simbologia. Magnésio, aqui no caso, 2+, porque aqui neste exemplo ele ganhou 2 prótons a mais, sendo chamado de cátion. Se o átomo ganhar um ou mais elétrons, aí nós vamos chamar ele de ânion. E aqui nós vamos colocar, então, o símbolo negativo, porque elétron é carga negativa, ânion. Cátion, carga positiva. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!